Olá, é uma alegria muito grande estar aqui novamente no Papo Entre Amigos, professor Celino, professora Heloísa, professora Glaucia. Tendo em vista os acontecimentos recentes, em razão dessa questão dessa mudança muito drástica climática no nosso litoral paulista, que ensejou infelizmente uma série de problemas aí nas cidades litorâneas, principalmente, e algumas vítimas fatais, inclusive a questão da modelo Carolina Bittencourt, que se afogou, estava numa embarcação juntamente com seu marido, Jorge Testini. Esses eventos todos, ficou notório e evidente, aconteceu no último dia 18 de abril. Nós aproveitamos para conversar um pouquinho e até esclarecer algumas dúvidas, debater sobre a questão da investigação criminal, que é importante entender quais são os requisitos da questão do indiciamento, dependendo da tipificação penal, como a autoridade policial ela conduz essas questões quando alguém chega com um comunicado dessa natureza ou com uma circunstância, enfim, tantas questões que chegam numa delegacia. E a partir daí, o que o delegado, o escrivão, como é que ele vai estar lavrando isso, por meio de um termo, por meio de um boletim de ocorrência, se existem requisitos ou não. E é esse o ponto que nós queremos trazer dentro de um debate, e eu já passo para a professora Heloísa para ela poder nos esclarecer quais são os requisitos de um indiciamento, o que é necessário, quais são os pressupostos. Por favor, nos esclareça aqui, porque é dúvida de muitas pessoas que possivelmente estão nos assistindo. Então, olá a todos. Esse trágico episódio deu origem aí a uma série de discussões. Mas assim, a primeira coisa que eu ensino para os alunos e que muita gente não sabe é que inquérito policial não faz parte da ação penal. O indiciamento ele vai acontecer dentro do inquérito policial. Então, a gente costuma falar que existe uma evolução na condição do acusado. Ele começa como um simples investigado, depois do indiciamento, ele passa por um status de indiciado, aí depois que a gente tem a denúncia oferecida pelo Ministério Público, quando o juiz recebe essa denúncia, aí ele muda de status, ele vai para denunciado. Ao final do processo, a gente tem a sentença, se a gente tiver a sentença penal condenatória, aí ele passa para o status de condenado, e aí depois, quando ele está cumprindo a pena de reeducando. Então vejam aí que até o réu, ele tem uma promoção, a gente pode colocar assim, entre aspas, ao longo aí da investigação criminal e da ação penal. Lembrando sempre do duplo grau de jurisdição, possibilidade de recurso, de reverter as decisões, uma decisão condenatória, enfim. Sim. Não, eu gostei do que a professora colocou, que é um avanço de status. Está passando de status. É por isso que penal é mais legal, que o réu ele vai galgando status aí, Conforme ele vai, conforme a coisa vai ficando mais difícil para ele vai conseguindo mais status. Isso é o devido processo legal que deve ser respeitado no âmbito penal. Claro. Em todas as outras áreas não seria diferente no âmbito penal. Sim, inclusive marcado pelo contraditório pela ampla defesa, que está lá no artigo 5º, inciso 55, Então aqui do lado de dois processualistas tem que puxar a sardinha. Bom, mas enfim, o que é necessário para o indiciamento? Prova da materialidade. Então a materialidade ela deve estar provada, e nesse caso está provado, porque a partir do momento que a gente tem, eventualmente, que a gente pode ter um homicídio, nós temos lá o corpo do de cujos, nesse caso da vítima, da modelo, nós tivemos o exame necroscópico nesse cadáver, e a partir daí, então a materialidade, a morte da vítima está provada. Além da prova da materialidade, eu preciso de indícios de autoria. Vejam, esses indícios, eles não são tão fortes quanto os indícios que embasam o recebimento da denúncia pelo juiz. Mas deve haver indícios mínimos de autoria para o indiciamento. No caso narrado, na minha opinião, por que o delegado resolveu fazer o indiciamento do Jorge Testini? Porque a gente tem a prova de que a Caroline efetivamente veio a óbito, e porque a única pessoa que estava com ela era ele. Então, nesse caso, se houve culpa,
muito provavelmente a culpa é dele. Agora, para saber se houve culpa, se ele agiu com culpa, se essa culpa pode estar excluída ou não, é necessário avançar nas investigações. E é por isso que as investigações continuam. A partir do momento em que se tiver indícios mais fortes da autoria por parte do Jorge Testini, então aí, depois da conclusão do inquérito policial, o delegado de polícia vai relatar esse inquérito, vai mandar para o Ministério Público, aí o Ministério Público vai fazer esse juízo e, se for o caso, ele vai oferecer a denúncia. E aí a gente ainda precisa de um outro juízo de admissibilidade pelo juiz, porque a ação penal ela só começa quando o juiz recebe a denúncia. Então não é algo que acontece de qualquer jeito, tem toda uma série de pressupostos que devem ser respeitados para isso. Só que essa questão do indiciamento, se me permite, professor Heloísa, e passando aqui para o professor Celino, nesse caso específico do afogamento da modelo, que estava sozinha lá junto com o marido, enfim, há algumas questões que precisam ser trazidas e levadas em consideração, né? É cabível o indiciamento nesse caso ou não, professor Celino? Qual o seu posicionamento com relação a isso? Olá, tudo bem? Deixa eu já colocar, vocês puderam observar aqui que a professora Heloísa, quando falou do indiciamento, olhou para mim, justamente porque eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Não que não haja necessidade do indiciamento e que esse não seja a evolução da investigação. Na verdade, o que eu coloco aqui se esse indiciamento do Jorge Testini foi ou não prematuro. Não se está aqui criticando a conduta do delegado, do trabalho, até porque nós não conhecemos o que consta dos autos do inquérito. Tudo que a gente sabe é através dos meios de comunicação em Pois massa, que erram muito, inclusive, né? Exatamente. Na divulgação da notícia. Exatamente. Então, na verdade, pelo que se tem notícia, é que o indiciamento, que teria embasado o indiciamento, seria uma troca de mensagem entre a Capitania dos Portos e o Jorge Testini. Na primeira mensagem, vem uma informação da Capitania dizendo o seguinte: olha, há risco de temporal, cuidado ao retornar. Então não veio informação, não retorne. Depois de um tempo, depois de uma hora, eu não sei aí qual é esse tempo exato para precisar, vem, olha, não continue a navegação. Ou seja, ele já estava navegando. Professor Celino, só para ilustrar aqui, o primeiro aviso foi às 15h44. 15h44. Às 3h44 da tarde, okay, né? E o segundo foi às 17h30, às 5 da tarde, 5h30 da tarde. E levando em consideração. Ou seja, nós temos aí praticamente quase 2 horas. Isso, entre um aviso e o outro. Só levando em consideração que foi um evento da natureza que fugiu até de uma normalidade do que se esperava, mesmo com a previsão. Pois é. Levando todas essas questões em consideração. Pois é. E aí, o meu questionamento é justamente este: o quanto uma troca de mensagem por WhatsApp é prova suficiente para um indiciamento? Para demonstrar a culpa. Para demonstrar a culpa. Ou de que ele tenha, de alguma forma, agido, ainda que em grau mínimo, com alguma imprudência ou com uma negligência de ter navegado. Não se sabe se essa força da natureza já os pegou em plena navegação. E aí nós cairíamos talvez na inexigibilidade de conduta diversa. E inclusive dá para tentar excluir a responsabilidade dele até pela teoria da imputação objetiva. Pela teoria da imputação objetiva, a responsabilidade dele pode ser excluída pela culpa exclusiva da vítima. A vítima, nesse caso, é a modelo Caroline Bittencourt. A partir do momento que ela também sabia das más condições climáticas e mesmo assim se dispôs a navegar com ele,
então a responsabilidade dele poderia estar excluída. Mas assim, o que eu e o professor Celino a gente estava debatendo, que para mim, para tudo isso poder ser discutido, é necessário o indiciamento e até o oferecimento da denúncia com recebimento, né, posterior recebimento da denúncia e o início da ação penal, tendo em vista que a própria investigação criminal por meio do inquérito policial é inquisitivo. Então, você não tem muita possibilidade de defesa. Para isso, você tem que impetrar um HC, né, contra o indiciamento. Sim. E aí, o contraditório, ele é mitigado. Então, diferente do âmbito privado, que a prova, a parte leva, no caso, a autoridade produz. Pois é. Apesar de todas essas colocações brilhantemente colocadas pela professora Heloísa, eu não disse, ou na minha opinião, não é que ele não deva ser indiciado. Eu só acho que o momento foi muito... Não, mas isso também eu concordo com você. Eu acho que o indiciamento foi prematuro se o único requisito ou a única indício de prova foram essas trocas de mensagem. É só essa questão. Do momento do indiciamento. Até porque o indiciamento, ele causa uma série de consequências penalmente relevantes, inclusive a forma como a sociedade olha para aquela pessoa que está, porque não é mais um simples investigado, é um indiciado. Isso. Então... não há uma investigação para se apurar em que circunstâncias ocorreu. Em que circunstância ocorreu o afogamento, né? Já é um indício forte que eu vou, inclusive, indiciar. E o que continha nessa gravação, o horário, se ela foi completa, se não foi, a questão dos detalhes, como foi recebida, como não foi. Parece que é um status que ninguém quer avançar, né? É complexo, por isso da importância do cuidado com os detalhes, a produção dessa prova, né, se é uma prova lícita, se é uma prova ilícita, como é que ela foi produzida, em quais circunstâncias, porque uma coisa é você extrair uma frase de uma entrevista e tirar conclusões, outra coisa é você assistir toda a entrevista, uma coisa é você pegar uma ligação, em que contexto que isso aconteceu, levando em conta, ela concordou em ir ou não. Quando você entra no carro sabendo que alguém está dirigindo embriagado, de certa forma você está assumindo o risco de estar ali, por exemplo, como acompanhante daquela pessoa, e Deus o livre se acontece alguma coisa. Então, existem N circunstâncias, eu sei nadar, não sei nadar, em circunstâncias adversas é um tanto quanto complexo. Mas espero que tenha ficado aqui. Nosso tempo está se esgotando. Na verdade, é muito interessante, mas são opiniões. 30 minutos pelo menos debatendo. São cuidados que devem existir. E essa tensão, né, com esses caminhos desse status dessa pessoa, e lembrando, né, que se trata de um processo penal e a questão da liberdade está em jogo. Então, a cautela, né, desde o momento da investigação, deve se ter aí de uma forma muito, até para resguardar o devido processo legal dentro do Estado Democrático do Direito. A gente agradece imensamente. Obrigada. E até o próximo Papo Entre Amigos. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.